Nós iremos apresentar sobre o artigo aprovado no CONTEC 2021 sobre a necessidade do programa de manutenção continuada em estruturas de concreto armado, realizado pelos alunos Lucas Brito Garcia de Souza, Gustavo Alves Ribeiro, Jonathan Gabriel e Guilherme Almeida Neves. Sabendo que as estruturas são construídas para anos de durabilidade e utilização, medidas são necessárias para que se tenha cada vez menos intervenções ativas nas estruturas para correção de patologias, buscando sempre a segurança da edificação e evitando gastos excessivos. Este trabalho, então, objetivou identificar e evidenciar as informações pertinentes para a realização de medidas preventivas em estruturas de concreto armado, tomando como base corpos de prova realizados em laboratório para estudos, visando diminuir as manutenções corretivas e maior segurança das estruturas, utilizando planos de ações e tomando base as normas contidas na ABNT. Na metodologia, foi utilizado o comparativo entre concretos expostos a intempéries e os demais preservados e a elaboração de um plano preventivo de manutenções prediais focado em estruturas de concreto armado. De acordo com Brandão, durante anos, o concreto foi considerado um material muito resistente e seguro. Nos dias que se seguem, as diversas patologias apresentadas pelas estruturas estão diretamente ligadas a diversos fatores como a utilização de materiais inadequados para sua composição. As pessoas tendem a querer misturar outros materiais na fabricação do concreto, seja para melhorar sua durabilidade ou outros. A má aplicação na fase de execução da obra, intempéries e principalmente a falta de manutenção, seja ela preventiva ou corretiva. Um plano de manutenção preventivo é uma ferramenta importantíssima para a gestão da manutenção, para que a edificação apresente o desempenho esperado durante toda a sua vida útil. É fundamental que haja atenção aos serviços de manutenção realizados na edificação. Uma edificação com seus sistemas construtivos bem conservados, além de não perder o valor comercial, evita acidentes, garantindo a segurança dos usuários. De acordo com a NBR 5674 de 2012, um plano de manutenção preventivo reúne diversos tipos de intervenções que devem ser programados com antecedência e não deixados para serem realizados depois que o problema já aconteceu. Um plano de manutenção no período determinado e a falta de manutenção faz com que pequenas manifestações patológicas que teriam um pequeno custo na sua recuperação se transformem em situações de desempenho insatisfatório, podendo causar uma insegurança estrutural e alto custo de recuperação. Boa noite, eu sou o Jonathan Gabriel. O estudo foi realizado no laboratório da Universidade Paulista Unip, no campus de Brasília. O período de estudo compreende as datas de 4/6 de 2020, que foi a data de elaboração dos corpos de prova, até o dia 2/7 de 2021, qual foi a data dos rompimentos do corpo de prova. Tem-se que Brasília tem um clima tropical de altitude, portanto, tem-se que o local de estudo tem temperatura média anual de 21 graus, com um verão úmido e chuvoso e um inverno seco, com temperaturas relativamente baixas. A umidade do ar seco é de 15% no inverno a 70% no verão. Dados que podem influenciar nos resultados obtidos em observação, pois o material de estudo ficou exposto a agentes do tempo. Em termos metodológicos, de forma inicial, foi escolhido o cenário de estudo, tendo como objetivo a análise quanto à necessidade da implementação de normas técnicas que estabeleçam critérios de planos de manutenção continuada em estruturas de concreto armado, tendo em vista que não há normas técnicas que estabeleçam tais critérios. Para o estudo, quanto ao tema abordado, foram utilizadas pesquisas bibliográficas, pois o problema exige anos de experimentação e conceituação para a formalização de base aplicada. Utilizou-se corpos de prova executados uniformemente, expostos a diferentes ambientes para verificação quanto às patologias possíveis. Na metodologia aplicada, temos que o método proposto é dividido em 4 fases: pesquisa bibliográfica, estudo de caso, elaboração dos corpos de prova em concreto, inspeção periódica das patologias e
rompimento do corpo de prova, análise dos resultados obtidos. Tem-se na pesquisa bibliográfica, que essa etapa consiste no levantamento dos conhecimentos e informações acerca de materiais publicados, colocando em ênfase os dados que corroboram com a necessidade de implementação do sistema abordado. Estudo de caso e elaboração do corpo de prova. Esta etapa visa o início do estudo de caso, em que é elaborado os corpos de prova de 20 centímetros de altura para teste de carga de rompimento e comparação dos mesmos corpos de prova a agentes expostos no tempo. Inspeção periódica das patologias e rompimentos do corpo de prova. Exposição dos corpos de prova a possíveis manifestações patológicas nos períodos de 1 ano e 27 dias, com análise periódica do estado de conservação. Após o período, foi realizado a comparação das cargas de ruptura e a interferência das patologias na sua resistência. Análise dos resultados obtidos. Após a conclusão do estudo de caso, é feita a análise dos resultados observando todos os aspectos que influenciaram na resistência e durabilidade dos corpos de prova, as possíveis manutenções e interferências que poderiam ser aplicadas para controle do surgimento de manifestações patológicas. Boa noite, meu nome é Gustavo Alves e eu vou falar para vocês sobre a nossa base de dados para compor esse trabalho. Nesse trabalho, a gente utilizou como base de dados as normas ABNT 6118 de 2014, a 15575 e a 6122. E também utilizamos a ruptura de corpos de prova moldados de concreto. A carência de normas para manutenção periódica de estruturas de concreto armado fez-se que a utilização de normas existentes fossem usadas como exemplos de complementação e de surgimento de uma nova norma. A BNT 6118 de 2014 estabelece requisitos básicos exigíveis para o projeto de estrutura de concreto armado e protendido, devendo atender a 3 requisitos mínimos durante a sua construção e vida útil: a resistência, desempenho e durabilidade. A estrutura deve ser projetada de acordo com a finalidade de uso e o ambiente de inserção. E os requisitos devem ser atendidos, caso contrário, todas as funções e segurança da estrutura podem ser afetadas. A vida útil do projeto, ou VUP, utiliza a norma NBR 15575 para definir a vida útil dos seus sistemas, que são 3 pontos fundamentais: o efeito da falha no desempenho do sistema ou componentes, no caso de falha de desempenho, a manutenção e o reparo são mais difíceis. O custo de corrigir a falha, incluindo o custo de corrigir outros subsistemas ou componentes afetados. A norma determina que a vida útil do concreto é de no mínimo 50 anos, sendo que a vida útil da estrutura é definida pelo seu projetista. Considerando os estados limites dos serviços, sendo eles danos leves, parciais, que prejudicam a estética ou durabilidade da estrutura, a deformação excessiva que afeta o uso normal ou a aparência do edifício, vibração excessiva ou desconfortável. Estudo de caso. Durante a extração de dados para compor este trabalho, foram utilizados 10 corpos de prova, moldados há cerca de 393 dias, antes da ruptura, sendo 5 deixados a exposições de condições climáticas, tendo contato com solo extremamente úmido, e outros 5 corpos de provas foram abrigados sem exposição a condições climáticas e sem contato com o solo, distante de qualquer umidade e elementos de agressividade corrosiva. Os dados dos corpos de provas que a gente utilizou, os expostos às condições do tempo, seguem dados da ruptura dos corpos de prova. Os expostos a condições do tempo tiveram os seus estados limites de ruptura em 204,6 kN e foram expostos a condições climáticas no DF em 393 dias. Os corpos de prova sem exposições às condições de tempo tiveram seu estado limite de ruptura em 266,36 kN. Eles foram armazenados em local abrigado do sol e à umidade, no mesmo tempo exposto a condições do tempo, 393 dias. Se vocês verificarem as fotos do slide, vão verificar que o nosso primeiro corpo de prova tem manchas nele, dá para você verificar perfeitamente a diferença de coloração de um para o outro. Boa noite, meu nome é Lucas Brito, eu também sou um dos alunos do curso de Engenharia e aí eu vou falar sobre a parte de resultados e discussões. Partindo dos resultados encontrados nos testes de compressão nos corpos de prova, é notável a diferença de resistência de cargas em um concreto que recebe cuidados voltados às suas características estruturais
e o concreto que não recebe. Majorando essa simulação, pode-se pensar nas cargas atuantes de um edifício residencial, ou de lajes corporativas com suas estruturas se desgastando e enfraquecendo com agentes externos e intempéries. De acordo com o resultado supracitado e os demais métodos aplicados neste artigo, é correto e viável propor um plano de manutenção, operação e controle, mais conhecido também como PMOC, relacionado com atividades classificadas e designadas a partir de periodicidades, mensal, trimestral, semestral e anual, voltado para cuidados e vistorias inclusos na estrutura. Tais atividades seriam voltadas à identificação de variações na integridade física da edificação, de modo a identificar agentes externos, infiltrações, fissuras e rachaduras, manchas em geral, carbonatação, destacamento do concreto e outros tipos de patologia, que podem ser evitados com o cumprimento das datas e serviços corretos. Tendo exposto tais pensamentos e dados, conclui-se que a melhor forma para evitar tamanha diferença de resistência e cargas é confeccionando um plano de manutenção continuado, para que tais estruturas sejam acompanhadas periodicamente. Tal item deverá ser criado a partir de estudos aprofundados, voltados para o meio de execução, a fim de que, de acordo com experiências aplicadas em loco, sejam aperfeiçoados e com margem de erro menor. E essa foi a apresentação do trabalho. Espero que todos tenham gostado. Uma ótima noite a todos. Obrigado.